Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos aqui mais uma semana para mais uma aula da revista Viver Mais Adolescentes, que ela trata ali com adolescentes de 15 aos 17 anos, diversos assuntos, né? N assuntos. Tanto que nesse trimestre nós estamos trabalhando a questão dos problemas que os adolescentes passam, né? Das dificuldades e afins que adolescentes passam diariamente, né? E bom, na última aula nós falamos sobre a gravidez na adolescência. Falamos dos perigos, dos riscos, né, mentais, espirituais e sociais que isso traz para um adolescente. E agora nessa aula nós vamos continuar falando sobre alguns problemas que afetam a adolescência no nosso mundo de hoje, que no caso é sobre a violência, que nós vamos falar nessa aula. Porém, mais pra frente a gente vai estar comentando sobre isso. Na última aula, gente, a gente pôde concluir que as tentações, elas nos vêm. E, e essas tentações que nos vêm, né, são tentações humanas. Ou seja, né, são coisas que a gente tem condição de resistir. Porque o Senhor, ele não permitiria que nós fôssemos tentados acima daquilo que nós podemos resistir, entendeu? Sendo assim, ele vai nos conceder o escape, a fim de que possamos suportar tudo isso. Portanto, né, a gente tem que seguir aí as instruções da palavra de Deus. Afastar das inclinações da carne, porque a inclinação da carne é a morte. Ponto. Mas a inclinação do espírito, gente, ela é a vida e a paz. É isso que a gente pôde aprender aí na última aula, né, como a gente pode fugir da questão da gravidez na adolescência. E também, essa última aula só corrobora para todas as outras aulas, todas as diversas aulas que a gente já teve aqui falando sobre outras coisas, como o sexo, como a virgindade, como o namoro, como se eu ficar agrada a Deus, como controle emocional. Só corrobora tudo que a gente falou aí durante esses últimos 2 meses aí, né? Bom, sem mais delongas, né? Deixando bem claro aqui, nós estamos começando a aula de número 7, que se chama Violência, um mal a ser vencido. Essa aula tem base bíblica em Romanos 12, perdão, do 9 ao 21. É uma parte longa até, né? Alguns versículos, né? Mais que até algumas outras aulas nossas aqui. Porém, é uma aula muito importante. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente sabe que violência não pode. Só que a gente não estuda isso a fundo pra gente conseguir vencer esse mal, né? Então assim, vamos tá seguindo isso aqui. O versículo-chave dela se encontra num livro que você, adolescente, eu duvido você achar ele na Bíblia aí agora, seu. Pá! Sofonias 3:5. Que vai dizer a seguinte coisa. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Qual que é o objetivo dessa lição, né? Do que ela se trata, do que ela quer falar conosco? Saber que a violência, ela gera violência e que atitudes de justiça podem inibi-la, né? A violência, ela é um pecado como qualquer outro. E como é que o pecado funciona, né? O pecado funciona como uma grande bola de neve. Ele começa pequenininho, vai rodando, rodando, rodando e vai gerando outro, gerando outro, gerando outro. E quando vai ver o seu pecadinho virou um pecadão gigante, entendeu? Porque ele vai aumentando no decorrer do tempo, porque um gera outro. Mas enfim, vamos lá. O ponto de partida dessa lição é o seguinte: a violência é um comportamento tão antigo quanto a própria humanidade. Ela passou a existir como consequência direta do pecado. O primeiro, né, caso de violência em toda a história está registrado na Bíblia, né, que no caso seria Caim, filho de Adão e Eva, que matou seu irmão Abel, né, lá em Gênesis 4. E por causa desse crime, Caim carregou consigo a maldição. Além disso, Deus deixou claro que nenhum crime ficaria sem a devida punição. E assim, cara, pra quem não se lembra, né, Caim e Abel fizeram ambos sacrifícios a Deus, porém Deus se agradou do sacrifício de Abel, pois Deus entendeu que o sacrifício de Abel era um sacrifício de coração. Logo também entendendo
o verdadeiro intuito de Abel, e o de Caim não. Acabou que Caim, por uma certa inveja, matou o seu irmão. E ainda foi debochado com Deus, porque quando Deus chega e pergunta pra ele, onde está Abel? Deus já sabendo, né, porque ele é onisciente. Caim ainda olha pra Deus e fala bem assim, e eu virei babá dele? Olha que como é fogo, né? Enfim, nos dias de Noé, a terra já estava completamente corrompida e cheia de violência. Isso é dito também em Gênesis 6, então a gente pode ver isso, né? A Bíblia ela nos relata isso. E desde então a agressividade ela pode ser observada em grandes e em pequenas proporções. Desde guerras, passando por conflitos urbanos e chegando até a família. E essa lição será uma reflexão, à luz da palavra sobre, né, o assunto. Porque assim, gente, a violência não é só você sair na mão, na porrada com o seu amiguinho. Mas também a violência dentro de casa muitas vezes acontece, né? E isso é um mal a ser vencido. É algo que a gente tem que vencer, algo que a gente tem que lutar contra. Para que não seja algo corriqueiro, cotidiano. Para que a gente vença sempre o mal, né? Introdução. Vamos falar um pouco de ciência. Vocês conhecem Isaac Newton? Pois é. Isaac Newton ele fez uma lei da física, né? E segundo a lei da física, toda ação tem uma reação. Quando o homem desobedece a Deus no Éden, acontece a queda. E aí, assim, sobreveio a mudança radical no comportamento humano, né? E dia após dia, a essência do mal foi cedendo espaço para os desejos de vingança. E a Bíblia ela relata o assassinato de Abel, cometido pelo seu próprio irmão Caim, né? Mostrando pra gente que quando o inimigo da nossa alma achou lugar para agir no coração maldoso do homem, ele foi lá e agiu. Ele mostra a morte de Abel, ele tá literalmente mostrando o coração mal do homem agindo, o coração maldoso. Quando o inimigo ele acha, ele vai usar esse coração, né? E sobre toda ação tem uma reação, cara, isso é a lei de Deus também, né? A gente entende que o nosso Deus ele é um Deus de colheita. Então tudo que nós plantamos nós vamos colher. Então cuidado para você não plantar banana querendo colher abacate. Entendeu? Aqui a gente vai plantar uva e vamos colher uva. E é isso. Não tem como a gente plantar coisa ruim a vida inteira e achar que, ah não, mas meu Deus, ele vai mudar minha plantação aqui e eu vou colher só coisa boa. Não. Tudo que nós fazemos tem consequências. Inclusive, esses pecados têm consequências também. Mas seguindo, né? O pecado, ele nos assedia em busca de uma situação propícia para entrar na nossa vida, né? Viver dessa forma é você literalmente ver o pecado tentando jogar as coisas sujas, né? Para nos corromper quem nós somos, para que a gente seja aí pegos e corroborados com o pecado. Pegos amando o pecado e não a Deus. Entendeu? Pegos buscando o pecado e não a Deus. Chega nesse nível. Enfim, dominar o próprio desejo é uma decisão humana. Como a gente falou aqui na aula 1, lá na aula 1, lá atrás, sobre o desejo, sobre o domínio próprio, né? Mas como fugir desse assédio do mal? Gente, é simples, a resposta, ela vem de Deus, que é tarde em se irá, e nos orienta a vencer o mal com o bem. Como é que a gente vai conseguir vencer o mal? Rebater dele com o bem. É como se a gente estivesse num jogo de beisebol. O rapaz vai jogar a bola com a mão e a gente tem que rebater com o taco. É simples, é só a gente não se igualar. Como é que você ganha do mal? Não se iguala ao mal. Rebate o mal com o bem. E assim você não se igualará a ele. É assim que a gente ganha. É assim que a gente vence o mal. Né? Essa é a grande verdade. Porque a resposta ela vem de Deus. Somente de Deus. Enfim. E assim, gente, seguindo aqui, né? A violência, ela é um desafio.
Como todos os pecados da nossa vida, a violência também é um desafio a ser vencido, né? Até um passo a passo ali pra gente vencer ele dia após dia. E, inclusive, o ponto 1 fala sobre isso, né? Ponto 1, o desafio da violência. O primeiro ato da violência registrado na Bíblia foi o assassinato de Abel pelo seu irmão. Embora Caim tenha tentado se esquivar da responsabilidade, né? O nosso Deus, que ele é onipotente, confrontou ele, deixando claro que controlar os impulsos violentos e pecaminosos cabe ao próprio homem. Tem esse negócio de, mas Deus não me controlou. Não bota a culpa em Deus em coisas que a gente tem que agir com responsabilidade. Não acha que vai cair do céu a promessa em situações que nós temos que ter posicionamento. Entende? Assim Deus falou para Caim, né? Se bem fizeres, não haverá citação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A violência é como uma doença, e ela contagia aqueles que não se imunizam, aqueles que não se preparam, aqueles que não se moldam, aqueles que não se ajustam, aqueles que não se colocam no eixo. Enfim, aprendemos na Bíblia que o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o para o caminho não bom. Isso é dito lá em Provérbios. Provérbios 16, 29. Persuadir significa levar alguém a acreditar e a aceitar ou a decidir sobre algo. E assim acaba que essa pessoa decide pelo mal. Porque você persuade a pessoa, então você leva alguém a acreditar e aceitar, enfim, ou a decidir alguma coisa, tomar alguma decisão. E a pessoa que está corrompida pelo mal da violência acaba levando as outras para isso também. E isso é um problema grande, né? Com a entrada do pecado no mundo, a maldade e a violência tomaram conta da humanidade. Deus se entristeceu tanto com isso que ele manda o dilúvio. Então, para vocês entenderem o quanto que a maldade e a violência é algo que machuca o coração de Deus. Ele mandou o dilúvio naquela época. Uma medida drástica da qual apenas Noé e a sua família foram poupadas. Do resto do mundo inteiro foi todo mundo de ralo. Foi todo mundo de camisa de saudade, como os jovens aí dizem. Contudo, gente, se a gente observar os noticiários de hoje, é bem provável que estejamos em uma situação igual ou pior daquela que Noé presenciou. Nossa, Matheus, como é pesado você falar isso, mas é sério, gente. Ligue nos jornais hoje, um dia só, não tô falando pra você ligar todos os dias, não, até porque você vai ser bombardeado de notícia ruim. Mas liga um dia só. Só vai ver notícia de morte, notícia de violência, violência doméstica, feminicídio, assassinatos e por aí vai. E isso é um problema grande. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida feliz e tranquila, longe de qualquer ato de maldade. Para isso a gente precisa orar pelas autoridades constituídas. Lá em 1 Timóteo vai falar sobre isso. Porque a violência urbana em geral, ela surge do abandono e da omissão governamental. Principalmente no que se refere, né, ao investimento à educação pública de qualidade e na segurança da população. Olha, não vou falar sobre política aqui não, gente. Eu ia falar, mas deixa quieto. Mas assim, vamos orar. Vamos orar pelas nossas autoridades, para que os nossos filhos tenham segurança, para que você, adolescente, tenha segurança, para que você, adolescente, tendo acesso a uma boa educação, consiga ter um futuro melhor. Enfim, embora seja difícil entender e aceitar a justiça falha dos homens, né? Os cristãos, né? Não os cristãos, os cristãos, ainda assim devem dialogar, reconciliar, apelar para órgãos competentes e perdoar. Mas nunca, gente, nunca buscar vingança pessoal. Pois a vingança pertence a Deus. E é Ele quem trará a recompensa. Não pertence a nós, não cabe a nós. Não é pra gente ir lá com nossas próprias mãos e vamos fazer acontecer, que a gente é os bichos e papapá, não. Tudo vem de Deus. E é dele. Nada de nós.
Por fim, né, gente, a igreja também tem o seu papel no combate à violência social e doméstica, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma o mais vil pecador e leva a luz aos que estão em trevas. Não tenhas inveja do homem violento e nem escolhas nenhum de seus caminhos. É dito em Provérbios 3:31. Não devemos ter inveja daquilo que Deus nos livrou. Entendeu? Não devemos escolher um caminho da onde Deus nos desviou dele. Nós estávamos no caminho de pecado, caminho sujo. Deus foi lá e falou assim: não, vai pro caminho reto, tal, direito, correto e maravilhoso, de paz, gozo, santidade e tal. E a gente desviou. Você tá entendendo? Não tem por que a gente voltar para esse caminho. Não tem por quê. Enfim, agora eu quero falar com vocês, adolescentes, que estão nas escolas, que estão no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Bullying, uma violência real. A partir da década de 90, né, pesquisadores começam a estudar um fenômeno chamado bullying, após perceberem que essa era a causa de muito suicídio de adolescente lá na Europa. Não aqui no Brasil, mas lá na Europa. O bullying, palavra vinda do termo em inglês bully, quando você tá falando na inglês, você fala assim, enfim, na tradução, né? Não sei quem lá é bullying. Bully é um valentão, né? Um cara brigão. É uma agressão física e ou psicológica, né? Com base em características físicas ou pessoais do indivíduo. Esse tipo de violência tem sido observado na escola, na família, na vizinhança. E infelizmente, gente, infelizmente, não queria falar isso, mas infelizmente na igreja também. E embora a adolescência seja uma fase em que as brincadeiras podem incluir algum apelido, a verdade é que excessos se constituem uma verdadeira ofensa ao outro. E aqui eu vou dar um checkzinho de parabéns pra galera da revista. Porque deixou bem claro, gente. Quando a gente tá falando de bullying aqui, a gente não tá falando daquela brincadeira saudável entre você e seus amigos, de terem um apelido aqui, um apelido ali e tal. Não, não. Nós estamos falando de algo que vai além, algo que excede as brincadeiras. Entendeu? Uma coisa é uma brincadeira, que não tem mal no coração, que é apenas algo para dar risada, e todo mundo se alegra com isso. Outra coisa completamente diferente é aquele algo que é feito exatamente para machucar. Entendeu? Esse é o grande ponto que nós queremos levantar. Então entenda essa diferença aí, tá bom? Por isso, cabe lembrar que a brincadeira só é saudável quando agrada a todos e não fere ninguém. Essa é a intenção, não ferir ninguém. Não ultrapasse, gente, os limites do bom senso. Não chame seus amigos por apelidos humilhantes, pois isso é uma forma de violência psicológica. Você vai estar humilhando uma pessoa, vai estar diminuindo uma pessoa. Aonde isso é engraçado? Aonde isso é feliz? Você tá entendendo? Não, se humilhar uma pessoa é somente triste, diminutivo e que não vai lhe fazer feliz. Na verdade, não há motivo que justifique, né, o bullying. Mas sabe-se que o agressor ele escolhe as vítimas que se mostrem frágeis. Você pode ver, alguém que comete bullying, ele nunca vai fazer bullying com alguém mais forte, mais alto que ele. Ele vai fazer bullying sempre com alguém que aparenta ser mais fraco, mais baixo, enfim, com características inferiores a ele, né? Não tô falando que tem característica inferior, mas você entendeu o que quis dizer. E também ele vai ver as pessoas que têm aquelas características que deixam a pessoa diferente dos demais, né? E para que isso justifique, né, a hostilidade contra aquela pessoa. Esse, portanto, não é um comportamento adequado ao cristão. A você que é cristão, não é um comportamento adequado. E ele, que não deve se fazer separação entre pessoas. E assim, gente, excluir uma pessoa do grupo e torná-la motivo de zombaria é um ato de violência. E é possível que quase todos nós tenhamos passado por alguma situação assim. Aliás, até o profeta Eliseu foi vítima de bullying. Aqui, ó. Vai ler Bíblia! 2 Reis 2:23. Ao que ele reagiu, e Deus castigou aqueles ofensores, né, numa atitude clara de repúdio a esse tipo de comportamento. Deus não se agrada, gente. Deus não se agrada. Então, assim, toma cuidado.
toma cuidado para onde vai suas brincadeiras, para não ultrapassar o limite nunca do bom senso. Nunca. Combatendo a violência física e verbais é o ponto 3. O domínio próprio, gente, é uma boa orientação bíblica para não reagir e nem se deixar levar por uma atitude agressiva, sem antes tentar dominar a situação com calma, né? Como é dito lá em Provérbios 24, 19 e 20. Evite situações de risco e fuja da aparência do perigo, né? Porque é prudente, o prudente vê o mal e foge. Não é ver o mal e enfrenta que eu sou o grandão. Uou! Não. Vê o mal e foge. Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho por que estar aqui. Eu não tenho como influenciar em nada. Entendeu? Não tem por que você agregar naquilo que não agrega ninguém. Não tem por que você somar com aquilo que não soma pra ninguém. Não tem por que você somar com aquilo que só subtrai. Você entende? Porque assim, gente, pessoas violentas, elas gostam de intimidar. Mas a grande verdade é que essas pessoas são doentes emocionais. Que precisam de autoafirmação, precisam se mostrar o maior, precisam se mostrar que está acima, sendo que isso tanto faz. Na verdade, essas pessoas, elas precisam da graça libertadora, transformadora, que vem de Deus. As pessoas vão conhecer esse Deus que muda a história. E que as nossas atitudes e os nossos valores, centrados em Cristo e no seu reino, sejam uma semente positiva para esse pessoal. Porque aqueles que vão tentar nos fazer mal, vão entender que o nosso Deus está na nossa frente, quem comanda tudo. O combate à violência deve começar em nós mesmos, na nossa casa. Jamais a gente deve promover atos de desrespeito, maus tratos, xingamentos. É muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Nós devemos ser os pacientes, mesmo em meio dessas afrontas e desatinos alheios. A gente não deve ser aquele cara de eu não levo desaforo pra casa. Não, a gente não tem que ser esse cara. Lembrando que o silêncio, gente, ele também é uma arma poderosa contra a agressividade alheia. A Igreja de Cristo, ela sofreu perseguição velada ou declarada desde o seu início. Mas até hoje se faz vencedor em um mundo mau. Muitas vezes calada e vence. Calado e vence. Calado e vence. Entendeu? Para isso, gente, a igreja ela não conta com políticos ou governos, mas com a paciência e a esperança. Crendo em Jesus, que é o Senhor do seu povo. Ponto. Estando nele, entendendo que ele não deseja isso pra gente, a gente consegue vencer. É só assim que a igreja vence. Deus ele abomina qualquer tipo de violência. E há um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Reagir ou não em qualquer situação de ofensa é uma escolha também. Portanto, devemos praticar o que aprendemos com Cristo, buscando viver em paz com todos. Mas basicamente, gente, o que eu tô querendo dizer aqui, né? O que eu quero concluir com essa aula? Vencer a violência só é possível para aqueles cujo coração está cheio da esperança de Deus. Porque senão, perdão, a gente se submete. A gente se submete, entendeu? Por isso a gente deve nos alimentar da palavra de Deus, para que ela esteja cheia no nosso coração. Para que nossas ações sejam equilibradas de tal maneira que nossas reações sejam aprovadas pelo Criador de nossa alma, cujo os preceitos nos ensinam e nos capacitam a viver uma vida pacífica e cheia de amor. A pacificidade também nos deixa cheio de amor, gente. Então que a gente possa entender isso e viver dessa forma, né? Na lição de número 8, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa lição. Eu quero que vocês venham aqui e entendam. Porque nós vamos falar sobre um assunto muito delicado no dia de hoje, que é a depressão. Lição de número 8, nós vamos falar sobre depressão. E eu vou quebrar alguns paradigmas da igreja. E vou mostrar o que Deus realmente quer. Né? E quem sou eu para fazer isso, né? Mas enfim, à luz da palavra, né? Eu vou mostrar o que realmente Deus realmente nos ensina a fazer.
em relação à depressão. Esteja aqui. Essa aula para mim vai ser a aula mais importante. Eu quero falar muito com vocês, eu vou abrir até meu coração para vocês nessa aula. Então venham aqui, a gente vai conversar bastante, vai ser bem gostoso. A depressão é um desafio real. Ponto. Mas enfim, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, sua semana. Tenha uma semana incrível no Senhor Jesus e que nós possamos estar juntos aqui. Mais uma semana, na semana que vem, todas as sextas-feiras, no canal Bíblia para o Cotidiano. Deus abençoe.